Vasco e Bahia, 19h30 na quarta-feira. É jogo atrasado da 16ª rodada. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que é o campeão de falhas individuais entre clubes de futebol do brasileiro. Quero te atualizar agora sobre o Vasco, que garante ter uma dívida inferior aos 5 milhões de reais que estão sendo cobrados pelo Atlético Paranaense, ou melhor, pelo Atlético Mineiro, referentes a Paulo Henrique. Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Então, é essa a situação. Vasco e Bahia, 19h30 na quarta-feira. É jogo atrasado da 16ª rodada. O Ryan com o terceiro amarelo e o Robert Renan, aquele protocolo FIFA, porque bateu a cabeça, inclusive no Barros, tem que ficar 5 dias sem treinar, sem fazer qualquer tipo de exercício. Ele foi ao hospital, graças a Deus não tem nada demais, mas tem que cumprir. E o João Vitor Gobi vai ser o árbitro desse jogo e o Gilberto Castro Júnior será o VAR na quarta-feira. Pelo lado do Bahia, o Ceni tem vários problemas. Ele espera contar com o Ademir, aquele ponta-direita que surgiu no América Mineiro, depois foi para o Galo, comprado pelo Bahia. É bem habilidoso, bem rápido. Ele tem alguns casos aí para serem analisados que podem virar desfalques, como o Caio Alexandre, o Juan, né, o Juan Pablo, o Canu, o Eric, o David Duarte, Eric Pulga e João Paulo também são problemas aí do técnico do Bahia, o Rogério Ceni, para o jogo de quarta-feira. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que é o campeão de falhas individuais entre clubes de futebol do brasileiro. Na Série A, ninguém sofreu mais gols a partir de erros específicos de um jogador do que o Vasco. E olha que a distância é grande. O Vasco tomou 9 gols graças a falhas individuais. Depois aparece o Fluminense com 6 falhas, seguido pelo Ceará com 4, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bragantino e Inter com 3 falhas cada. Me parece absolutamente natural que Vasco e Fluminense, o atual time do técnico Fernando Diniz, e aquele onde o Diniz deixou muitas raízes, o Fluminense, sejam os dois times com mais gols sofridos a partir de falhas individuais que estão muito associadas àquelas saidinhas bem conhecidas do trabalho do Fernando Diniz. Os 9 erros que resultaram em gol contra o Vasco. João Vitor é o campeão, foram 2 falhas individuais. Para a sorte do Vasco, o João não está mais no elenco. Paulinho, Hugo Moura, Verrete, Fusato, Maurício Lemos, Matheus Carvalho e Paulo Henrique foram os responsáveis pelas outras falhas. Essas 2 últimas que impediram o Vasco de vencer o Ceará num jogo super importante do Campeonato Nacional. Partida disputada em São Januário, em que o Vasco teve na frente no 1-0 e depois no 2-1. Esses 3 pontos eram vitais para distanciar o Vasco da zona do rebaixamento, especialmente porque a sequência dos 4 próximos jogos só pedreira contra os 4 primeiros colocados do campeonato. Quero te atualizar agora sobre o Vasco, que garante ter uma dívida inferior aos 5 milhões de reais que estão sendo cobrados pelo Atlético Paranaense, ou melhor, pelo Atlético Mineiro, referentes a Paulo Henrique. Lateral direito que pertencia ao Galo, foi vendido ao Vasco, operação de 5 milhões de reais. O Galo está cobrando na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas, a devolução desse dinheiro que até agora não aconteceu. O Vasco admite a dívida, mas assegura que pagou a primeira parcela de R$1.200.000, ou seja, a pendência hoje, segundo o Vasco, é de R$3.800.000. É natural que com juros e correção esse valor seja aumentado. Importante contar que o Vasco deveria ter quitado a compra do Paulo Henrique na temporada passada, mas acabou por não fazer o pagamento de 4 parcelas. Só para completar o noticiário, o Cruz Maltino, o Thiago Mendes já está no processo de transição do departamento médico para o departamento físico. A partir dos próximos dias deve treinar sem restrições e seu retorno ao time principal não deve demorar muito tempo. Hora de falar sobre Ryan, o meio atacante, autor do gol do Vasco no empate 1-1 contra o Flamengo, está cada vez mais valorizado. Depois da partida, Fernando Diniz disse o seguinte sobre o atleta, abre aspas para ele: não sei quanto o Ryan vale, mas com certeza agora vale o triplo do que ele valia quando estava para ser negociado pela primeira vez. Só para lembrar,
O Fernando Diniz se refere a uma transferência que giraria na casa dos 11 milhões de euros. Fui checar no Transfer Marketing, que é um site muito usado por clubes para identificar valores de atletas, e o Ryan aparece hoje como um jogador de 18 milhões de euros. Só para contextualizar com esse número, o Ryan hoje é o 6º jogador mais valioso em atividade no futebol nacional. Primeira colocação para o Danilo do Botafogo, confesso que achei exagerado, 28 milhões de euros. Segundo lugar para Yuri Alberto e Samuel Lino, empatados, cada um valendo 22 milhões de euros. A gente tem Pedro e Vitor Roque dividindo a 4ª colocação, 20 milhões de euros para cada. Depois já aparecem Ryan e Andréas Pereira, jogador do Palmeiras, cada um valendo 18 milhões de euros. O que você pensa sobre esses números? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Pablo Verratti, centroavante do Vasco, que perdeu um pouco de moral como seu torcedor, mas segue sendo super importante. Você sabia que Verratti é o artilheiro do futebol brasileiro entre atletas da Série A em 2025? Pois bem, além disso, o desempenho do argentino em clássicos é bem positivo. São 8 gols contra Flamengo, Botafogo e Fluminense. 4 gols marcados contra o Botafogo, 3 gols marcados contra o Fluminense e mais 1 gol marcado contra o Flamengo. A torcida pegou um pouco de bode do Verratti por conta da sequência mais recente. Não tem conseguido ser tão importante quanto em outros tempos, apesar de ter marcado 3 gols nas últimas 7 partidas, todos em cobranças de pênalti. Desde que foi contratado, Verratti já soma 55 gols em 131 partidas, o que faz dele o 3º maior artilheiro do Vasco nesse século. Para mudar de assunto, para trazer boa notícia para o torcedor do Vasco, o acordo com a SOD Capital para a compra do potencial construtivo de São Januário está praticamente fechado. Essa empresa sinalizou que vai exercer a compra num valor que supera 500 milhões de reais. Essa grana vai ser absolutamente fundamental para a reforma de São Januário, que promete se tornar um dos estádios mais modernos do país. O prazo para que a SOD confirmasse seu interesse expirou na segunda-feira, mas nessa terça-feira o Vasco foi avisado de que o negócio vai acontecer. Agora o Vasco só aguarda o termo de transferência do potencial na prefeitura para negociar as últimas condições desse acordo. Importante contar que o terreno do Vasco hoje comporta 280 mil metros quadrados disponíveis para venda de potencial construtivo. Serão 250 mil metros vendidos para essa empresa e outros 30 mil metros para outra empresa. Com esse movimento, o Vasco dá um passo super importante para levar adiante um dos seus principais projetos, que é de ter São Januário mais moderno, maior e com mais conforto para o torcedor. Bora falar agora sobre Flamengo versus Vasco. E o clássico no Rio de Janeiro terminou empatado em 1-1. Primeiro é importante contextualizar que Felipe Luiz decidiu poupar vários dos seus titulares. Ainda assim, mesmo com reservas, o Flamengo abre o placar, gol de Carrascal depois de uma blitz rubro-negra. Mas a partir do gol, o Flamengo abre mão de jogar e permite ao Vasco que vá melhorando dentro de campo. E o prêmio por essa melhora do Vasco acontece já na reta final do primeiro tempo, quando o Ryan aparece de cabeça para fazer o gol de empate. Na etapa final, o Felipe Luiz vai colocando titulares. Lança a mão, por exemplo, de Samuel Lino, Arrascaeta, Pedro, enfim, o batalhão completo. Mas mesmo criando oportunidades de gol, o Flamengo não consegue marcar o gol da vitória. O Vasco faz bom jogo, na minha visão, mereceu o empate e conseguiu, em alguns momentos, na base de contra-ataques, levar perigo ao gol do goleiro Rossi. Rossi que fez boa partida, o clássico foi para lá de movimentado. Pro torcedor vascaíno, empate para ser festejado. Mais uma demonstração de força do Vasco contra um time grande do Rio. Vale a lembrança de que o Vasco eliminou recentemente o Botafogo na Copa do Brasil. Cruz Maltino, que pulou para o 15º lugar com 24 pontos, são 2 de vantagem em relação ao Vitória, primeiro time no Z4. Já o Flamengo segue em primeiro, 51 pontos, mas nesse momento o Flamengo já corre o risco de perder a liderança. Isso porque o Palmeiras, que venceu no sábado por 4-1 o Fortaleza, tem 49 pontos e um jogo a menos do que o Fla. Se esse jogo a menos tiver vitória ao Viverde, o Palmeiras ultrapassa o Flamengo e assume a ponta do Campeonato Nacional. Foi por isso que o Flamengo encarou esse jogo contra o Vasco à Vera, mesmo tendo na próxima quinta-feira a decisão na Argentina contra o Estudiantes. Time argentino que vai poupar praticamente todos os seus titulares no confronto dessa segunda-feira pelo Campeonato Argentino.
Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa o like, comenta. Esse jogo aí, mesmo com os desfalques, não é pra perder os pontos não, hein? Tem que vir com os 3 pontos pra casa. Se inscreve no canal aí, já ativa o sininho de notificações pra não perder nada, hein? Que aqui tem vídeo novo todo dia. Forte abraço, fui!